A gente está aqui hoje com o pai da Letícia, da Isabela e da Betânia, e eu acabei de ficar sabendo que a empresa dele está num segundo momento de sucessão, de gestão, de profissionalização para uma terceira geração agora e que não vai ser uma geração familiar. A gente está aqui hoje com o Silvio Zancanaro, ex-prefeito de Campos Novos, empresário, empreendedor, uma pessoa com uma visão muito legal e que vai compartilhar essa visão com a gente hoje. Roda a vinheta. Seja muito bem-vindo, Silvio Zancanaro. Muito grato pela tua participação e presença, disponibilidade aqui de encaixar um espaço na agenda para a gente conversar sobre empreendedorismo, sobre empresas, sobre negócios familiares e profissionalizados. Seja muito bem-vindo, Silvio, ao nosso PlanoCast. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Para mim também é uma grande satisfação estar aqui. Já a gente conhecer somente das redes sociais, mas hoje pessoalmente aqui é um privilégio, com certeza, e poder acompanhar juntamente com todos aqueles que interagirem. Para nós é uma troca de experiência, sempre é válida. E não há tempo perdido para isso, jamais. É só ganho para ambos os lados. Legal, Silvio, coisa boa, viu? A gente aqui, como a gente estava conversando, a gente gosta de fazer um bate-papo, uma troca de ideias, né? E o plano empresarial, uma das coisas que a gente tem assim como um princípio é a simplicidade na nossa comunicação, na nossa troca de ideias, para que as pessoas possam entender. A gente tem uma região aqui extremamente produtiva, muitas empresas que estão no momento de crescimento, de profissionalização, e são com essas pessoas que a gente gosta de se comunicar e de alguma maneira levar uma facilidade, levar uma ferramenta, levar um dia a dia mais prático para essas pessoas conseguirem ter esse grande desafio de empreender e de ter sucesso nesse desafio, né? Então, para a gente poder se conhecer e esquentar um pouco mais essa nossa troca de ideias, né? Quem é o Silvio Zancanaro? Como é que você faria o seu pitch de vendas em um minuto de quem é o Silvio Zancanaro? Rapaz, Silvio Alexandre Zancanaro, então, 48 anos, formado, ciências contábeis, algumas especializações, pai de 3 filhos, casado há 28 anos com a mesma esposa, Maria das Graças, uma linda mulher e companheira, mas, acima de tudo, uma pessoa que gosta do simples. Não é nada eh, visualizar, não se visualiza em grandes plataformas, bem pelo contrário, gosta do trabalho, focado em soluções. Busco sempre alternativas para os problemas. Esse é o foco que o Silvio Alexandre Zancanaro sempre tem, seja na meta pessoal, seja na meta profissional, no lazer. Quando surge algum problema, é encontrar uma grande oportunidade atrás desse problema. Em resumo, essa a minha história. Legal, Silvio, legal. Uma história interessante, né? Dá pra gente pegar bastante coisa por aí. E hoje, a gente pegar dentro desse princípio que a gente começou conversando já, da simplicidade, né? Eu até costumo brincar assim com nossos clientes, né? Que por mais que a gente traga gestão, profissionalização, um mais um vai sempre ser dois. Isso Perfeito. não vai mudar, né? Ele vai sempre ser dois, né? E a gente percebe muitas vezes no dia a dia esse empresário se complicando, gerando situações assim que podiam ser mais simples, né? Para poder trazer mais facilidade. Como é que você vê hoje, Silvio? Você tem um contato com uma quantidade grande de empresários, de clientes, e pela sua própria atuação também. Qual que é o principal desafio hoje do empresário da nossa região? Bom, a minha principal atividade realmente é dentro do escritório de contabilidade, o Orcateia. É, São mais de 50 anos de história que iniciou com o meu pai e a gente deu sequência. E nesses 36 anos que eu trabalho, comecei com 12 anos como office boy e subindo todos os passos dentro do escritório, a gente viu muita evolução tecnológica, muita evolução de planejamento, de estruturas, de ferramentas. Mas o simples, o caderninho, às vezes, que é anotado lá, ainda funciona para muitos empresários. Não adianta, muitas vezes, a gente chegar com diversas ferramentas, proposições para um empresário se ele sempre foi acostumado com o beabá. A maneira dele fazer o controle, a maneira dele de se programar é uma, e com isso dar continuidade, mas aperfeiçoar o simples dele. Uhum. Facilitar, evoluir para não que tenha o retrabalho, ou seja, a maneira a maneira de falar com o empresário, tu tem que se adequar.
Tem empresários que entendem uma linguagem ou entendem algumas ferramentas tecnológicas que você pode utilizar que são atuais. Agora tem alguns que uma simples planilha do Excel já funciona, seja num fluxo de caixa, seja num controle de entrada e saída, que já vai evoluir, se não 50%, 100% nos controles dele. Ou seja, é ir construindo um mais um para que se torne 2, 3, 4 e assim por diante. Eu vejo que essa linguagem ela tem que ser adequada. Ela tem que ser personalificada para cada empresário, para cada ramo de atividade, para cada momento que a empresa esteja passando, para que isso possa ter uma evolução. Porque senão, muitos dizem que o consultor, quando chega na empresa, é para falar o que o dono já sabe, para apontar os problemas que o dono já sabe, mas muitas vezes o dono não quer escutar somente aquilo ali, e se você conseguir introduzir algumas ferramentas básicas, ele começa a enxergar esses problemas, essas dificuldades com outros olhos e começa a resolver. Legal. Sabe que esse ponto que você tocou é uma coisa que a gente percebe bastante no dia a dia, né? E é até um ponto que é interessante, muitas vezes o empresário fala, a minha empresa é muito pequena, por exemplo, a ter planejamento estratégico, que é uma das atividades principais que o plano empresarial desenvolve e insere nas empresas. Dos caminhos é a imersão plano A, né? E uma coisa que eu costumo colocar é que eu vejo assim o planejamento, né, como uma forma assim de eu ver o futuro com ações que eu preciso fazer agora, Hoje. no hoje, né? E essa simplicidade, ela entra muito nessa forma da gente ver, sabe, Silvio? Porque onde que eu vejo que está justamente o segredo das coisas, né? A gente tem a condição de fazer tudo que a gente quiser, mas não vai dar tempo de fazer tudo ao mesmo tempo e não vai dar tempo de fazer tudo agora. Então, essa simplicidade que você fala é uma coisa que a gente vê exatamente assim no dia a dia da execução de um planejamento, quando a gente tem uma assertividade no diagnóstico, um entendimento da maturidade do negócio, para que as coisas aconteçam de uma maneira, digamos, fluida e o empresário sinta. Porque tem uma coisa que eu vejo assim, é até meio clichê isso, sabe? Mas você chegar numa empresa e falar aquilo que o cara já sabe, ele já está sofrendo, ele já está vivendo aquilo. Você não precisa estar, muitas vezes, apertando mais a ferida. Muitas vezes, não se sabe como resolver. E aí é que eu vejo que o ponto do resolver tem que ser uma atuação assim mais diligente, mais assertiva, pensando em diversos situações, né, que a gente tem dentro do habitat empresarial, né? Porque tem uma coisa, né, Silvio, que eu percebo hoje, né? O empresário, ele tá com muita coisa para fazer, Sim. né? Não tá brincadeira você conseguir ter uma gestão, um dia a dia onde você consegue ter decisões estratégicas, né, dentro do dia a dia que o bicho está pegando fogo, tem um monte de coisa acontecendo e muitas coisas para se decidir, né? Como que você faz isso hoje na prática? Como é que você prioriza as tuas demandas? Como é que você prioriza o seu dia a dia? Você deve ter 24 horas que nem todo mundo, né? Como é que você consegue organizar tudo isso? E olha, só me permita, é muito bem colocado essa visão futura com as Uhum, ações presentes, e eu introduziria ainda mais um fator tempo, o uhum, passado. perfeito, Como que essa empresa chegou até perfeito. aqui para evoluir até lá na frente? Então são as três terminologias muito bem colocadas Uhum, para você fazer esse primeiro diagnóstico. E com relação ao tempo, realmente hoje, tempo e pessoas são dois assuntos bem calorosos. Mas o tempo é uma questão de prioridades. Sempre elencando a emergência, aquilo que é fundamental e aquilo que dá para postergar. Hoje, 2024, na minha vida, eu tracei alguns objetivos pessoais que nos últimos anos, em virtude realmente de doação para os outros no setor público, porque você acaba se doando muito mais para os outros do que para você e para sua família. Em 2024, eu reprogramei um cuidado todo especial para mim, para minha família. A gente voltou a ter uma qualidade melhor de aproveitar realmente momentos em família, uhum, momentos pessoais onde consegui evoluir espírito físico, espírito mental, consegui voltar a estudar, me reconectei com um curso fantástico que nós concluímos no mês de março,
consultores e facilitadores para empresas familiares. Então, Ah, que legal. com a equipe da Digo de São Paulo, primeira turma que eles fizeram em Santa Catarina, tive o prazer durante 5 módulos, Uhum. deu quase um ano de curso, foi fantástico e recomendo para todos. Então, o tempo você vai escalonando e hoje com algumas prioridades. Família, o pessoal, aí o empresarial. E o empresarial, ele tem de 8, 10, 12, às vezes 14 horas, né, no Uhum. dia, porém ele tem que ser produtivo. Eliminar realmente aqueles tempos ociosos, aqueles tempos que te tomam tempo. Essa é a maior dinâmica que você tem. A caixa de e-mail, você abre todo dia, é 150, 180, são 200 e-mail, mas talvez se aproveite 10%. Uhum. Esses outros 90% é correr o rolho, lixeira, Uhum. spam, e você vai automatizando o teu tempo para que ele seja muito produtivo. Gosto de cumprir horário, isso é uma das coisas que meu pai sempre falava, prefere chegar 10 minutos antes do que 10 minutos atrasado, Uhum. e isso me incomoda muito, porque quando eu marco, eu tô lá, mas quando eu já tenho outro compromisso, eu já encerro, Uhum. tornar reuniões dentro daquele padrão, mas assertivas e depois de meia hora, de 45 minutos, Uhum. já realmente se perde o foco. Ou seja, é otimizar bem o tempo para que ele produza. Porque realmente, às vezes, 24 horas parece pouco, mas bem priorizados, você consegue fazer muita coisa. Você tem algum tipo de, digamos assim, ritual teu de organização? Tem pessoas que se organizam no domingo de noite, na segunda-feira de manhã, ou você vai levando na dinâmica? Como é que você faz hoje no dia a dia? Eu tenho a minha agenda no Google, ela é o meu guia. Uhum. Então, sempre procuro fazer o agendamento e tenho as minhas tarefas diárias. Tenho o meu rito de manhã, à noite também, mas principalmente no período comercial, tento deixar bem agendado para que flua. E a minha agenda, essa eu olho constantemente e vou atualizando por ali. Legal, legal. Silvio, a gente nos bastidores aqui a gente estava contando um pouquinho realmente da tua trajetória, né? Enquanto é, a segunda geração no escritório de contabilidade de vocês e esse novo momento, né, que vocês estão aí se preparando para mais uma sucessão, né? Conta para nós aí um pouco, porque isso é uma a gente vê isso todo dia quase, sabe, Silvio? De empresas que estão saindo desse momento da empresa familiar para uma transição, né? Não, e muitas vezes a empresa não vai deixar de ser familiar. Às vezes nem é esse o objetivo, né? É mais uma questão de profissionalização. E o ponto que eu vejo, às vezes as empresas se questionam, né? Mas por que que eu preciso me profissionalizar ou por que que eu preciso evoluir, né? E uma das coisas que eu mais percebo é justamente essa questão do tempo. Porque hoje, se você precisar tomar uma decisão e você não tiver informação, dados para tomar uma decisão e essa decisão ser assertiva, às vezes eu vejo empresas que levam um dia para puxar um relatório, leva 2 dias para formar uma informação, e às vezes a hora que você tem a informação na mão, o time já passou, você já não tem mais o tempo para tomar aquela decisão, ou ela vai ser atrasada. Né? Não que a gente precise a todo momento tomar decisões no calor da emoção, mas o quanto antes a informação, o dado estiver na nossa mão para que a decisão seja assertiva, eu vejo que ela tem uma importância grande, né? Então, como é que foi há mais de 30 anos atrás essa transição? Qual que é a diferença dessa transição que vai acontecer agora? Como é que você coloca isso em cada coisa no seu lugar? Bom, eu não posso deixar de citar sempre meu pai, que foi meu guia. Infelizmente, há 12 anos já não está mais conosco, mas o pai e a mãe me criaram dentro do escritório de contabilidade. Então, o escritório era na frente, nós morávamos atrás. Uhum, Vivíamos o dia inteiro. Nasci já no berço, já circulava dentro do escritório. E com 12 anos, efetivamente, comecei a trabalhar como office boy e fui evoluindo. Aí teve um período que aos 21 anos eu casei e já veio os filhos, já tive que me reorganizar financeiramente e precisava evoluir. Aí teve a oportunidade, depois de formado, fiz uma pós em custos e gerenciamento. Surgiu a oportunidade de estar prestando serviço numa fábrica de freezer e em uma rede de lojas.
uma experiência e conseguia conciliar o escritório para os lançamentos contábeis com o pai à noite e final de semana, e durante o dia trabalhava na fábrica e na consultoria. E assim foi. Um ano, 2 anos, só que começou a se tornar cansativo, porque não parece, mas 7 dias na semana trabalhando, e por mais que você tenha 22, 23 anos, começa a cansar. E foi aonde foi a primeira virada de chave com o pai, aonde nós sentamos para conversar, que de funcionário eu comecei a ser sócio do escritório. Aí nós começamos a introduzir algumas situações que eu gostava, que eu achava pertinente para o escritório evoluir. E tinha sempre uma barreira, porque o pai, a vida inteira acostumado, era um sistema bem analógico, investimentos em tecnologia eram limitados, a nossa área era realmente relacionamentos, e foram aos pouquinhos. Tanto que nós trabalhamos, acho que de 2 a 3 anos, onde eu disse, ó pai, vamos ter que mudar o sistema. Ou nós crescemos, ou realmente se separamos, porque não tem como continuar nesse mesmo trabalho. E aí surgiu a ideia de fazer um arrendo vitalício. Com o pai, nós começamos a trabalhar. Nunca, jamais imaginaria ele não estando junto, porque a experiência dele, e esse foi uma grande sacada do sucesso do Orcateia nessa evolução. Porque o pai trouxe com brilhantismo do jeito dele e conseguiu construir, se tornar um grande escritório, mas ele precisava crescer ou acabaria sendo engolido pelos demais. E quando eu tomei essa situação do arrendo, eu disse, a sua experiência é fundamental para que eu não cometa alguns erros. E isso foi de uma maestria dele, porque ele disse, não, então vai, filho, que eu fico na retaguarda e vou lhe dizendo. Tanto que ele me soltou as rédeas e eu fui com tudo, né? Recém tinha feito um Empretec, voltei motivado e querendo fazer acontecer as coisas, e ele dizia, olha, calma, porque aqui não dá, assim eu já errei, assim eu já me prejudiquei, e essa mistura da minha vontade, dos meus desejos, com a experiência do que ele já tinha passado, foi uma receita que deu muito certo. E nós conseguimos ter um avanço fantástico em 2006, e aí em 2007 nós fizemos o primeiro planejamento estratégico do escritório, e de lá para cá, praticamente todos os anos a gente fez, teve um intervalo ali, enquanto eu estava na prefeitura, que nós não conseguimos fazer, mas eu tenho até hoje o planejamento inicial lá das metas, que era primeiro começamos com metas somente materiais, compra de um computador, troca disso, e ali foi hoje para metas realmente operacionais, de gestão, de crescimento, metas individuais de setores. Então, de 2007 para 2024, passam-se aí uns 17 anos, a evolução que nós tivemos também no planejamento. Esse ano eu levei a equipe para uma pousada, passamos um dia, 24 horas inteiro em imersão de planejamento com toda a equipe. Foi o melhor planejamento, sem sombra de dúvida, mas tudo teve um início lá atrás. Essa transição, para mim, hoje recordando aqui, me faz sentir a saudade do pai, sem sombra de dúvida, mas o quanto foi importante ele e a mãe estarem juntos nesse nosso crescimento. E agora eu tenho um outro desafio pela frente que está por vir. Das minhas 3 filhas, nenhuma foi para a área de exatas, as 3 foram para a área de saúde e humanas, me deixando realmente com uma estrutura. Hoje nós temos 22 colaboradores aqui em Campos Novos, mais 6 em Meia Praia, para pensar numa outra sucessão. Nos próximos 3 anos, eu tenho já na minha mente a ideia de montar um conselho
de formar esse conselho diretivo para que eu possa trazer os meus colaboradores, sejam eles com participações no negócio e até mesmo para que ocorra uma sucessão, talvez, natural com os próprios integrantes do escritório. Uhum. Hoje eu tenho funcionários com 18 anos, com 20 anos, que já estão conosco, outros com 10, com 12, uma mescla muito grande, realmente, mas são profissionais que se dedicam e estão sempre no dia a dia ali, que só precisamos preparar para outras tomadas de decisões que poderão vir. Entendi. Mas olha só, o Silvio trouxe para nós aqui uma coisa que eu acho que é muito rica, né? E a gente vê isso acontecer em muitas e muitas empresas, né? O planejamento, Silvio, a gente assim procura, a gente tem uma metodologia que ela segue algumas etapas e essa metodologia ela se encaixa em qualquer momento da maturidade do negócio, né? Porque ela digamos assim, é uma escadinha para a gente ter uma informação completa para que aquilo a gente chame aquilo de planejamento, né? Mas o que é muito legal, e a gente costuma fazer isso muito na prática, né? É justamente a simplicidade do processo. Eu tenho hoje, por exemplo, empresas que têm 30, digamos, ações que vão acontecer naquele ciclo de planejamento estratégico. Tem outras que têm 8. E o que é interessante, né? Que normalmente as que têm 8 são as que estão mais maduras. Entende? Não são as que Perfeito. estão com menos coisas para fazer, são as que estão mais maduras, são aquelas que conseguem entender justamente o que é ser estratégico, o que vai num planejamento estratégico, né? Para a gente poder ter um foco, uma energia mais legal. E ouvir alguém, né, que é de uma, digamos assim, tem um gabarito, tem um conhecimento técnico, tem uma área de atuação contábil, né? E a gente ouvir você falando que começou simples, né, e foi evoluindo até você se dar a oportunidade de chegar, de ir para um espaço imersivo, sua equipe inteira, 24 horas, e você construindo o seu planejamento, mostra a importância que você dá para isso e ao ponto de você chegar e falar, foi o melhor que a gente já fez. Né? Foi o melhor que a gente já fez. E é legal porque justamente a gente percebe, tem até clientes, a gente até contou isso um caso no podcast, de clientes que até então não viam uma necessidade, né? Para um cliente que chegou no ano passado, era agosto, ele já estava falando do planejamento estratégico do outro ano. Ele queria, ó, eu preciso colocar isso aqui no... Cara, peraí, também estamos executando ainda, né? Vamos correr mais uns meses. Mas foi muito legal porque ele começou a criar anotações, a criar históricos dele mesmo, da visão dele, para que a hora que a gente chegasse no momento ali de, ó, vamos falar sobre o planejamento estratégico, a gente poder ter uma construção, sabe? E isso ser algo que realmente não fica ali só no campo das ideias, tem uma vivência, tem um respeito ao passado, tem uma construção de uma forma mais legal, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Na forma que o plano empresarial vem construindo, essa metodologia, a gente vem exercitando ela, Silvia, há mais de 15 anos, já passamos por mais de 1.000 empresas, onde a gente executou em todo ou em partes essa metodologia que hoje ela está documentada e ela é entregue, por exemplo, na imersão Plano A, né? E é a mesma metodologia que a gente executa nos clientes de consultoria. E a gente vê o planejamento estratégico, que a gente falei antes, uma visão futura, com ações específicas que elas vão acontecer. E a gente coloca 5 anos. Então, 5 anos é uma visão longo prazo, ó, é lá que a gente quer chegar, é lá que a gente quer se posicionar. O plano empresarial, por exemplo, a gente quer, daqui 5 anos, estar entre as 10 maiores empresas e ter formado 1 milhão de empreendedores, num período de espaço e tempo, né? Como é que você faz hoje na tua empresa? Como é que você coloca essa visão de longo prazo? Ou se você coloca, se você não coloca, como é que é a tua metodologia de fazer isso? Nós, vamos pegar esse último, né? Uhum, Que nós, no período da minha ausência do escritório ali, mais que diretamente, então foram 6 anos, 7 anos afastados, que nós não conseguimos dar uma sequência, porque como eu não estava tão inteirado do escritório, participava, fazia um planejamento, mas ele acabava ficando muito no macro. uhum, E neste nós colocamos o plano de 2 anos, uhum, os 2 próximos anos, e a visualização dos 5. uhum. Então, ações para serem executadas para os 2 próximos anos, 2 Legal. anos, Uhum. e a visão posterior para chegar aquilo que a gente deseja no 5º ano. Porém, a ideia nós fizemos em fevereiro, agora em julho para agosto nós revermos Uhum, o andamento dos 6 meses uhum, e aí já adequarmos para esses 2 anos.
porque muitas metas que nós já colocamos, nós vamos cumprir realmente Legal, antes do tempo. legal, legal. E nesses 6 meses nós vamos ter que entender o porquê que as metas foram atingidas. Uhum, Primeiro, será que foram metas baixas? O que não, que foi pego a média dos últimos, uhum. mas uma coisa que eu achei fantástica, pela primeira vez, a equipe participou da criação da meta. Hum, E aí o sentimento do pertencimento, ele foi muito maior. muito bom isso. E essa é uma das dicas que eu dou que Uhum, visualizei. Um ambiente novo, nós estamos de casa nova, reformada, uhum. deu um outro ar, deu sim, mas o sentimento do pertencimento de montar a meta, de fazer ela, fez com que os colaboradores se sentissem, não, eu disse que dava para fazer, Uhum. não foi o Zancanaro que estipulou. Então O compromisso é diferente, né? eu tenho que fazer. Uhum. E isso repercutiu. E aí, muitas delas nós vamos estar batendo aí em 6 meses, com certeza. E vamos ter que não dobrar a meta, mas Aham. reestipular ou redefinir outras estratégias, porque essas vão estar superadas. Mas isso é muito legal, porque o que a gente faz é extremamente parecido com Sim, isso, para não dizer que é a mesma coisa, porque essa visão de 5 anos, ela é justamente o quê? Eu ter uma continuidade do meu propósito, porque senão fica uma coisa assim muito sazonal e a gente acaba às vezes até sendo muito influenciado pela tendência, pelo mercado, pelas coisas, e o que mais a gente vê acontecer são pessoas com medo de um momento de mercado, deixando de aproveitar o que esse o mercado. momento realmente pode gerar de crescimento. Então, essa visão de 5 anos, ela é fatiada de ano a ano, para que justamente a pessoa possa, ó, nesse primeiro ano o foco é esse aqui, ó, estruturação, organização, tecnologia, sistema, o próximo, gestão de pessoas, plano de carreira, papapá. A gente faz uma visão macro disso para que a empresa tenha um plano de longo prazo. E aí acontece algumas coisas que você falou agora, né? O que aconteceu que a gente cumpriu com as metas, né? E é engraçado isso, porque a gente vê empresas que não fazem esse trabalho brigando porque não alcançam as metas. Mas é muito construído meio que o cara dá um. Né? Eu acho que dá para fazer 30% a mais. E quando a equipe participa disso, cara, é totalmente diferente, né? Quando a gente construiu esse planejamento, nosso mesmo, o mais recente agora, Silvio, a gente colocou, olha, chegar a 1 milhão de empreendedores lá na frente vai ser mais fácil do que a gente está propondo para fazer esse ano. Esse ano. Porque esse ano realmente estava muito desafiador. E se a gente alcançar todas as etapas, lá a gente vai chegar nessa condição, se tudo se desenhar da forma que a gente está se propondo a fazer, né? E a gente conseguiu, quando a gente entrou em março, a gente já tinha cumprido com 30% a mais do que a gente tinha previsto para esse ano, numa questão de trazer clientes, de execução da imersão e tudo que a gente tem feito. Então, acontece uma coisa muito poderosa quando a gente coloca as pessoas para trabalhar em prol do mesmo objetivo, em prol de uma mesma meta, uma construção que foi feita por todos. Então, é algo assim que, depois que o empresário entende isso e vê as pessoas trabalhando, vendo o que ele está vendo, porque é uma coisa muito interessante, né, Silvio? Uma coisa é a gente ter na nossa cabeça um pensamento, uma ideia, uma construção. E a gente tem empresários, assim, que a gente se conecta todos os dias com uma visão muito legal, uma capacidade de visualizar coisas muito legal. Onde está o desafio? É justamente você conseguir transferir isso para as pessoas, fazer as pessoas verem, acreditarem nisso que está sendo feito, né? E poder realmente comprar esse trabalho junto, né? Como é que você está hoje, Silvio? Você falou assim que você está planejando esse novo momento, né? Do conselho, desse perfil de gestão, né? O que isso se traduz na prática? O que hoje o Silvio ou a tua empresa está fazendo visando esses próximos anos? Isso já consta, por exemplo, no planejamento, inclusive, né? O que entra na visão Uhum, dos próximos 5 anos. uhum, Na prática, como que eu estou tentando preparar principalmente a gestão financeira, que até então sempre foi concentrada em mim, pagamentos, recebimentos. Hoje já tenho em Meia Praia a autonomia com uma pessoa que já faz toda essa gestão, e em Campos Novos eu estou preparando uma pessoa para fazer toda essa gestão, mas vou fazer no meu tempo. Esse é o maior desapego que eu tenho que ter, o desafio, porque uhum, tenho que preparar
enquanto era uma única pessoa, é do meu jeito, eu entendo, eu sei, eu faço uma anotação aqui ou depois anoto lá, vou estar sempre sabendo. Uhum. Agora, quando eu passo para uma outra pessoa, tem que estar detalhado para que eu, quando pegar ali, entenda de- da maneira correta. Minha esposa sempre fala comigo e às vezes me puxa a orelha, porque às vezes o nosso pensamento, o nosso raciocínio já está lá na frente pensando e a gente não consegue transmitir ou falar da mesma maneira que a gente está pensando, daí a dificuldade das pessoas entenderem realmente aonde que a gente quer chegar. Uhum. E para isso, é a maneira que eu quero construir isso, e esse ano vai ser fundamental, porque todas as metas quantitativas pela primeira vez ali vão estar equiparadas mês a mês, a evolução. Nós trabalhamos com prazos, então a Uhum. meta é o -2, é sempre entregar com -2 dias Uhum. a produção dos setores, começar a quantificar custo-benefício, honorário cliente, enfim, Uhum. tentar precificar melhor o nosso cliente para daí posteriormente começar a pensar numa régua geral para todos os colaboradores. Entendi. E dentro dessa transição, né, de gestão, existe também uma proposta de crescimento nesse período ou o foco desse período agora não? Peraí, vamos só transferir o bastão, depois a gente vê o crescimento. Como é que você vai equacionar as duas coisas? Foi junto, paralelo. O Foi junto. crescimento vem aqui, Legal. a gestão de processos, né? Que é Uhum. identificar bem os processos, que é o Uhum. mais difícil. Acho que em todas as organizações é tirar do papelzinho lá e Uhum. efetivamente fazer acontecer o processo. Mas estou andando com os dois paralelos. Legal. Porque é muito mais desafiador para mim. Uhum. Hoje os funcionários estão ali, recebem, está tudo certo, Uhum. está quantificado, mas o modelo que eu quero implantar é algo que eu tenho que estar com a mente aberta para saber o momento de sair, uma, diminuir talvez o meu ganho para compartilhar, para crescer lá na frente posteriormente. Legal, legal. Uma coisa que eu estou percebendo na nossa troca de ideias aqui, Silvio, que é algo que, pelo menos para mim, ela é fundamental, né? Você falou uma coisa que vou tentar conectar com uma outra coisa que você falou antes, né? Que é o momento de eu sair, eu dar um passo para trás enquanto Silvio, para que a empresa possa evoluir. Uma coisa que eu percebo, Silvio, é que nas empresas que o empresário entende que ele não precisa saber tudo, que ele não precisa ser o cara que responde tudo, que ele pode ter pessoas que sabem mais, que executam mais, que têm uma visão mais ampla, é onde que eu vejo realmente as organizações Crescendo. evoluírem e crescendo, né? E teve uma coisa que você falou para o seu pai lá atrás, né? Pai, olha, ou a gente cresce ou a gente vai ser engolido. E é um ponto que eu percebo assim, ó, eu particularmente, tá? A minha visão ela é muito mais comercial, venda, eu gosto dessa parte do crescer, do colocar uma meta lá e aquela meta ser alcançada, ser cumprida, e você vê uma organização crescendo, porque eu acredito de verdade que se a gente não está crescendo, alguém está crescendo por nós e a gente mais cedo ou mais tarde vai ser engolido pelo crescimento de Sim, alguém. E nem sempre isso é bom. Né? Porque às vezes você vai, uma empresa cresceu, comprou a tua empresa, pô, pagou muito bem por isso, não tem nada de errado, tranquilo. Segue a jornada. O problema é quando isso começa a se tornar algo pejorativo para a empresa, começa a prejudicar a gestão dela, né? Como é que você vê isso na prática? Como é que se cresce uma visão, primeiro, uma mentalidade, que é isso que você falou, eu tenho que me preparar, ter esse autoconhecimento de que, cara, não adianta, não, eu quero só, agora já cresci, quero estabilizar, quero ficar quietinho aqui, não sei o quê. Como que equaciona isso, Silvio, no dia a dia? eu já parei, já disse o quanto tá bom para mim. Já fiz essa pergunta várias e várias vezes. Daí de vez em quando você vai lá, faz um outro negocinho, faz Uhum. outro, daí. Mas um pacto em casa, né? Começa sempre. Legal. A minha companheira é da época que nós dividimos um x-salada para ter um jantar romântico. Uhum. Então hoje você tem que ainda caminhar junto. Então, com a minha companheira, a gente tem alguns pactos, porque a vida inteira foi sempre correndo atrás da máquina, sempre fazendo, Uhum. mas a partir de agora também desfrutar um pouco mais. E esse preparo vem com ela para a gente evoluir esses próximos passos,
nos adequarmos num formato de qualidade de vida para daí evoluir para frente. Quando você fala em concorrência hoje, vamos falar o escritório de contabilidade há 30 anos atrás, nós tínhamos a cidade e dificilmente era 2, 3 escritórios. Hoje se formam 50 contadores por semestre, muitos já abrem o seu escritório, mas você rompeu a barreira da cidade porque tem uma tal de internet que o mundo inteiro hoje oferece. Ou seja, tem empresas que lá de Salvador, de São Paulo, prestando serviços aqui para nós. Que tipo de serviço que estão prestando daí é um outro fator. Mas para muitos querem somente preço, que é como colocar uma prestação de serviço como uma mercadoria. E não é. Cada prestação de serviço tem sua qualidade, sua maneira, o seu desempenho a ser feito. E isso a gente sente com a concorrência. Por isso que, enquanto empresário, eu tenho que saber as minhas limitações. Até então, do meu jeito, fazia assim, 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 nós íamos, crescíamos e tudo mais. Mas quando o meu jeito não está mais dando, é porque ou eu tenho que me adequar ou tenho que fazer as parcerias com quem está dando certo. Perfeito. Não dá mais para colocar somente uma galinha ali e pensar que só aquela galinha vai dar os ovos. Às vezes você precisa colocar uma outra para ir diversificando o teu trabalho e evoluindo. E isso, ao longo dos anos, na prestação de serviço, ela ficou muito evidente. E a transparência, a qualidade, a confiança, são várias qualidades que o escritório tem que manter para ter a credibilidade de sempre, porém tem que trazer novas ferramentas. E a minha limitação, ela vai até um ponto. Hoje, tranquilamente, eu tenho colaboradores que conhecem muito mais da parte técnica do que a minha. A parte de operacionalização do sistema, trazer essas mentes novas aí de tecnologia, como facilitar o serviço, como tirar o retrabalho. Tenho colaboradores lá que com 2, 3 toques fazem e me entregam. Agora, o pensamento, o formato, aonde eu quero, isso daí é comigo. Entendi. Essa maturidade de mais de 30 anos de trabalho, de visualização, de estar atual com a demanda de mercado, com conhecimento, seja ele nacional ou internacional, aí compete a minha. E quando você une as ferramentas, aí você consegue entregar um trabalho melhor. Legal. Ô Silvio, mas aí você colocou um ponto, né, que eu vejo assim um desafio muito grande para as empresas, né? Eu vejo que a prestação de serviço, ela traz uma condição, muitas vezes, de você agregar um valor na execução e lá na frente o cliente te dá essa oportunidade de perceber que o teu serviço é diferente dos outros. Na área de produtos é um pouco mais difícil até, porque tem que ter um produto realmente muito diferente. Mas hoje eu escuto todos os dias de clientes, de parceiros, o quanto que a briga está pelo preço. Não, o cliente quer sempre mais barato, que é uma tese que eu não acredito. Eu não acredito porque eu vejo na prática o meu serviço não é o mais barato, né? Isso eu nunca destaquei para um cliente meu, assim, não, faça comigo porque é mais barato. Mas como é que o Silvio faz hoje para a empresa do Silvio ser uma referência em Campos Novos, ser uma referência, estar com um escritório em Itapema? Como é que você se posiciona perante um cliente para que o cliente te valorize de uma maneira diferente, não coloque você num pacote de commodity ali, é só mais um escritório, eu posso contratar uma contabilidade digital, eu posso contratar uma outra empresa. Como é que você faz isso hoje, Silvio? Bom, vamos estipular assim 98%, porque ainda existe 2% que muitas vezes comparam e a gente acaba perdendo alguns clientes em virtude do preço. Agora, os outros 98% é parceria e confiabilidade. Parceria por quê? Eu faço um preço justo para você que está iniciando, para você que está crescendo, para você que às vezes está com dificuldade momentânea. Nós sentamos, eu não vou deixar de fazer um serviço de qualidade, mesmo que você não tenha a condição atual, mas lá na frente
a recompensa vem. Uhum. Já tivemos vários casos de clientes que passaram por diversas dificuldades. Isso, infelizmente, no nosso círculo empresarial, às vezes É, é isso aqui, né? é isso mesmo. E quando tá lá embaixo, você tem que ser parceiro, porque quando estiver aqui em cima, ele vai te chamar, não, ó, você me ajudou lá e agora nós vamos crescer juntos. Uhum. Foi nesse formato que eu cresci com muitos. Hoje nós temos aí grandes empresas, grandes empresários que dizem, não, o Zancanaro vem junto, não vou. Foi Uhum. assim que eu cresci lá no litoral. Uhum. Foi um empresário de Campos Novos que abriu uma filial lá em Balneário Camboriú, e dessa filial ele me indicou para um amigo, que indicou para um outro, e com 3 empresas eu disse, vou abrir um escritório aqui. E dali em diante foi 3, 6, 12. E aí hoje nós temos uma carteira simples, compacta, mas estamos lá empregando com Uhum. 7 colaboradores e, se Deus quiser, aí temos grandes projetos para lá também. Legal. E aí, dentro da tua visão de expansão, continua também a expansão de cidades, bases, assim, escritórios que vão crescer? Eu só. A intenção é mais um em Florianópolis. Uhum. Hoje eu tenho uma possibilidade, estou com alguns clientes lá, e em virtude de tentar conciliar a segunda prática, que é a política, hoje Uhum. seria a possibilidade de montarmos mais uma unidade em Florianópolis. É Entendi. algo que desde o ano passado a gente está observando, analisando. Hoje eu já tenho alguns clientes em São José, Palhoça e Florianópolis. Agora, esse mês, iniciei um processo em Forquilinha, uma consultoria, mas aí fica um pouco mais retirada. Estrategicamente é algo que eu penso, não mais do que isso. Uhum. Aí depois, daqui 5 anos, aí vamos ver o que o conselho vai decidir. O que o próximo CEO vai querer puxar nesse conselho, né? É isso aí. Legal, Silvio. E aí, já que você tocou nesse assunto, né? Política, né? E eu vejo que é uma bandeira interessante. E eu, particularmente, né? Eu acho, assim, fantástico. Gosto muito quando eu vejo um empresário querendo ir para a política para buscar aquela visão privada dentro do ambiente público e tenho relação com pessoas que estão conseguindo fazer isso de uma maneira muito legal. E você, ao que tudo indica, é um case de sucesso nesse sentido também, né? Por que que o Silvio, empresário, pai, é, de Campos Novos, resolveu entrar na política? O que que você entende que você pode fazer? O que que você fez até agora? E o que que você quer fazer pela política? Bom, tem uma historinha, né? Lá atrás, quando eu era jovem, meu pai e minha mãe sempre foram do Lions, sempre voluntários da lareira, da paróquia, sempre estando ajudando os outros. E eu Uhum. não podia ser diferente. Me envolvi com o Rotaract, depois Ordem de Molay, ACA, associação. Então sempre estive envolvido no voluntariado. E o Uhum. voluntariado tem muito disso, de fazer pelos outros sem pensar em você. Fui vereador durante um mandato, em 2000 a 2024, e saí da política para cuidar do escritório, conseguimos dar todo esse boom, e eu estava em 2015, em plena expansão, me preparando para deixar o escritório numa condição com a gerência e abrir um leque de consultoria. Então, eu já tinha 2 gerentes na unidade de Campos Novos e uma gerente em Meia Praia, os quais estão conosco até hoje. E aí, esse pessoal eu estava preparando e eu recebi um convite, então, do governador Raimundo Colombo, com o Nelson Serpa, que era de Campos Novos, para encampar um projeto para Campos Novos. Eu digo, olha, tinha participado como tesoureiro numa campanha anterior, eu digo, vamos escutar. Não, nós gostaríamos que você fosse candidato a prefeito. Aí eu digo, mas olha, lá atrás até tinha aquela vontadezinha. Só que daí você começa a analisar quem eram os possíveis próximos prefeitos, os possíveis próximos candidatos. E aí, quando tu falou a importância
de empresários, de pessoas de bem se envolverem na política, foi exatamente isso que meu pai disse, olha, o que custa? Você já dá uma contribuição para a parcela na forma, para a sociedade, na forma do social. Você pode dar algo a mais? Posso. E aí, em consenso, família, escritório, que estaria planejado para uma outra situação, só invertir, eu digo, vamos encarar. E aí veio o segredo de uma campanha, de planejar uma boa campanha, de fazer como tem que ser uma campanha limpa. Nós fomos atrás dos votos bons, nós fomos atrás das pessoas boas e montamos uma equipe. E deu muito certo. Fomos eleitos. Campos Novos são 9 secretários, 10 com a autarquia, que é a SAMAI, tirando a SAMAI, que era um colaborador já de carreira. Os outros 9 nós trouxemos do setor privado. Trouxemos um engenheiro da Camargo Correia, trouxemos uma advogada, trouxemos uma professora aposentada da UNOESC, um empresário para indústria e comércio, um cara da Souza Cruz para planejamento, um aposentado da IPAGRE para administração. Montamos o corpo de frente da prefeitura com toda essa visão bem proativa e com um pensamento inovador. E conseguimos fazer muito mais com menos. Muito mais ações, muito mais projetos com menos pessoas, com menos recursos. E passamos de um superávit de 2 milhões para 7, para 14, para 21 milhões em 4 anos. Ou seja, com o mesmo número de pessoas que nós iniciamos lá, nós colocamos projetos inovadores, saúde do trabalhador, levamos a saúde para dentro das empresas, levamos a educação, trouxemos a rede do positivo para dentro das escolas públicas com material de ponta para todas. E o que eu mais fico mais feliz hoje é o IDEB de Campos Novos, 3 vezes mais do que era lá em 2017, agora no ano passado. Entre as 3 melhores escolas de evolução, o Tribunal de Contas premiou uma escola municipal de Campos Novos, de Santa Catarina. Que legal. Se igualando a outras cidades, seja Jaraguá, Blumenau, Joinville, que a gente sempre escuta. Campos Novos estava lá, uma das escolas próximo ao bairro de periferia. Ou seja, isso é você plantar lá atrás para colher na frente. Na indústria e comércio, trouxemos novamente a Expo Campos, o Parque Fabril, conseguimos trazer novas empresas, incentivamos pequenas empresas no esporte, Bolsa Atleta, conseguimos resgatar atletas e segurar de 120 atletas que tinham para mais de 1.500 atletas em 12 modalidades diferentes. Ou seja, caramba, conseguimos introduzir grandes avanços dentro do município. Vem a pandemia e nós, pós-pandemia, conseguimos efetivar 10 leitos de UTI, que há 30 anos atrás tinha sido anunciado e nunca tinha sido construído. Efetivamente, hoje Campos Novos possui uma UTI. Antes recebia do Estado 1.700.000 por mês, hoje nós recebemos 11 milhões no ano. Recebia 1.700 no ano, perdão, e hoje recebe mais de 11 milhões no ano. Ou seja, são grandes feitos, avanços que muitas vezes isso a população nem percebe. Teve o asfalto, teve esgoto, chegamos a quase 100% na rede urbana de esgoto, tudo enterrado. Primeira pavimentação da avenida com o aterramento, né, o fio todo ele submerso, ao invés de ser aéreo, para dar uma identidade visual bonita para a cidade. Ou seja, pensamos na mobilidade, conseguimos trazer uma gestão para dentro da prefeitura interligada, georreferenciada, de 7.000 unidades habitacionais, passou para 21 mil unidades habitacionais cadastradas através do georreferenciamento que fizemos via drone, via satélite. Ou seja, introduzimos uma gestão mais compartilhada entre as secretarias. Levei os secretários para fazer um planejamento estratégico de cada secretaria. Que legal isso. Foi a maneira que a gente teve para introduzir
dentro do setor público um pouquinho daquilo que a gente conhecia. Uhum. E esse ciclo, ele terminou. Foi legal, foi bacana, não me arrependo de nada, lógico, errei em alguns aspectos, podia ter melhorado, podia Uhum. com certeza, mas a minha doação foi 100%. Se errei, foi tentando acertar, Uhum. sem sombra de dúvida. E no setor público, o sistema, ele é feito muitas vezes para não funcionar. Ele tem engessa, ele Uhum. tem um jeitinho. Nós prendemos 2 empresas em licitação, nós colocamos todas as licitações monitoradas, transmitidas ao vivo, para que não houvesse mais chuncho. 2 empresas Uhum. tentaram fazer chuncho, chamei o delegado, saíram algemadas Olha só. ou seja, foram introduções que a gente foi colocando, Perfeito. melhorando. As entidades sociais, nós conseguimos fazer o marco regulatório, repassar dinheiro, fazer um crescimento social. E o sistema, muitas vezes, ele impede de você tomar ações mais rápidas, que no Uhum. setor privado você consegue. Uhum. Agora, a execução, ela é dos ritos mais corretos que tem. Tu precisa de orçamento, tu precisa de média de preço, tu precisa de uma licitação, tu precisa de briga entre fornecedores. Uhum. Porém, muitas vezes tudo isso demora 4 meses, 5 meses, e era algo que podia ser resolvido em 2 semanas, em Sim. 3 semanas. E é essa fase que ainda nós vamos ter que evoluir enquanto Brasil, porque daí não é só o município propriamente, Perfeito. é o estado, é o federal, isso é o sistema que ele é um todo. Mas eu não perco a esperança. Eu sempre digo, 80% da nossa população, para não dizer os 100, mas 80% são pessoas do bem. São pessoas corretas, são pessoas boas, que muitas vezes deixam-se ser iludidas ou deixam ser guiadas por 20% que está com um pensamento próprio ou Uhum. pensamento de desvio e acabam tumultuando o processo. E é por isso que a gente, de alguma maneira, conseguir fazer a nossa parte, né? Mas eu quero que você faça uma conexão, Silvio, no seguinte, né? Você falou que, antes nos bastidores aqui, né, você colocou, né? Que a gente, em 6 meses, né? Toda a equipe técnica à frente das secretarias, então um foco muito técnico, levou pau por conta disso, né, politicamente falando, mas eu vejo que dentro do ambiente empresarial também acontece muito o que você faz uma mudança, aquela mudança gera, a gente chama de curva U, então piora para depois melhorar. Melhorar. Como que você fez, né? Como é que foi a tua mentalidade para ter uma certeza ou uma fé de que você estava num caminho certo e de que aquilo seria um momento transitório, que as pessoas iam perceber, para que essa mensagem também fique para o empresário, que às vezes sabe que tem que fazer mudança, mas vai ter que mexer em impostos, em pessoas que eles sabem que vão reclamar, eles sabem que vão questionar. Que dica que você daria para o empresário? Bom, eu me recordo muito claro assim, no segundo mês de trabalho na prefeitura, ocorreu um episódio e eu levei isso para o resto da gestão. Foi com a Guarda Municipal, onde o diretor ele queria mandar um cara embora e chegou e fez a caveira desse cara e tal, e tal, e tal. E eu disse, não, isso aí eu não admito, né? Chega todos com a força de vontade de fazer e tal. Não, chama esse cara aqui, ó, tu tá demitido e tal, tal. Daí o cara bem assim, tá, antes do senhor me demitir, posso falar? Não, pode. Então aconteceu isso, 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 isso. Aí eu disse, respirei fundo, eu digo, tu não tá mais demitido. Calma. Traz os dois aqui, vamos lá. 2 versões diferentes. Uhum. Quem é quem aqui? E aí ali eu vi que tinha coisas que não estavam certas do cara que era o coordenador. Uhum. Enfim, o cara permaneceu e o coordenador caiu. Mas com isso, eu aprendi. Escutar sempre as 2 versões é uma das grandes virtudes que nós podemos exercitar. E muitas vezes a gente acaba não escutando. E o planejamento faz com que isso aconteça. Para uma tomada de decisão, dentro de um planejamento, você tem várias fases para você tomar a decisão. E quando você não tem um planejamento, a tomada de decisão, às vezes, ela acontece no impulso. E o impulso nem sempre é a melhor
tomada de decisão. Uhum. Então, a curva U, ela é muito bacana quando você prepara, quando você analisa, quando você planeja e você toma a decisão. Uhum. Aqui, daqui para frente, muda seus processos, muda seus pensamentos, volta os resultados. Uhum. Eu vejo isso, o exemplo do U, muito bem propício. E eu trago sempre o ouvir, exercitar a escuta, ela é fundamental. E foi assim que a gente conseguiu, ouvindo a comunidade. Eu introduzi segunda-feira com o prefeito. Toda tarde eu colocava a mesa do prefeito na porta da prefeitura. Chegava quem fosse. Caramba. Da 1 às 5 da tarde, eu, livre demanda, chegava. Tinha um senhor que toda segunda-feira ia lá para me contar o resumo da semana dele. Mas foi uma maneira que a gente, assim, situações que muitas vezes não chegam até o prefeito, seja do bueiro, seja do poste, da iluminação que não estava, mas também situações que pediam anonimato e diziam, olha, está acontecendo isso, isso, isso lá. E você saía dali já com, com um propósito de resolver. Simplesmente exercitar a escuta. Legal. Olha só, a gente está aqui ouvindo uma pessoa que tem uma experiência, né? Tem uma experiência, uma vivência, tanto empresarial como também política, à frente de lideranças de pessoas, de movimentos, de grandes organizações, né? Uma prefeitura tem uma quantidade grande de colaboradores, né, Silvio? E 1.700. 1.700, né? Olha só, então 1.700 pessoas, né? Então, como fazer uma visão chegar até 1.700 pessoas, né? Ou mais próximo disso para que a busca, o objetivo principal seja realizado e seja alcançado. A gente está ouvindo aqui uma pessoa que está destacando a importância do planejar, a importância do dar objetivo, de dar norte, de fazer as coisas acontecerem de uma forma propositiva, né? O mercado ele está concorrido, as empresas elas estão assim cada vez tendo que se reinventar todos os dias, mas você ter uma convicção de aonde você quer chegar, qual que é o teu propósito, o teu objetivo, aonde que a tua empresa tem que se posicionar para ela realmente fazer a diferença no mercado, na vida das pessoas, é fundamental. Então, eu quero te fazer um convite. A gente está aqui com o Silvio Zancanaro, uma pessoa que conhece Campos Novos, conhece a região, e a gente vai estar em Campos Novos nos dias 24 e 25 de maio, mais uma edição da Imersão Plano A, que tem acontecido em algumas cidades. Campos Novos é a próxima de tantas outras que vão acontecendo na nossa região aqui, e é uma oportunidade para você, empresário, que está vendo a tua empresa passar por um momento de transição ou quer que essa transição aconteça para melhor, para crescer, para se desenvolver, que é o que a gente ouviu aqui alguém experiente dizendo que se a gente não cresce, o mercado engole a gente. Ele viveu isso há 30 anos atrás com o pai e está agora realmente fazendo de novo num próximo momento do negócio dele, para que a sua empresa possa crescer, se desenvolver, ser virtuosa, ser um processo assim realmente de prosperidade e as coisas aconteçam de uma maneira positiva no seu negócio. Então, se faz sentido para você, acesse agora lá imersãoplanoa.com.br, garanta a sua vaga e esteja conosco lá durante 2 dias para você construir o planejamento estratégico da sua empresa e aplicar ele imediatamente no seu negócio, independente da maturidade da empresa que você tiver, do segmento que vocês estiverem. Em 2 dias você consegue criar um plano para executar imediatamente. Você construiu em 24 horas com a sua equipe, né? Então mostra aí, vocês estavam num local imersivos nesse propósito, né? E é o que a gente faz também na Imersão Plano A, Silvio. A gente até costuma dizer que a qualidade ou o quanto que esse plano é desmiuçado, depende do propósito do próprio empresário que está lá, com a equipe que ele está lá. Por isso que um convite até que a gente faz, né, é que o empresário vá com pessoas da sua confiança, pessoas que ajudam na tomada de decisão, porque se tem um ponto, Silvio, que eu vejo assim que é simplesmente fundamental, é as pessoas participarem da decisão, participarem daquilo que está sendo construído, né? A gente vê a mudança de comportamento humano. Antigamente as pessoas trocavam a hora dela, o dia dela, a vida delas por um salário no final do mês. Né? E hoje isso não acontece mais na prática, né? Na prática as pessoas elas querem ter esse salário no final do mês, querem ser bem remuneradas por isso, mas elas querem, no que eu sinto, assim, principalmente as novas gerações, de fazer parte de algo maior, algo que dê um motivo, que dê uma justificativa, né? Eu mesmo sou uma pessoa que sou movida por isso, né? Eu não consigo estar num ambiente de trabalho só porque no final do mês vai ter um salário, só porque no dia 5 vai ter um salário. Eu preciso estar fazendo algo que eu gosto, sabe? Algo que eu perceba assim que de alguma maneira
Eu não levantei da cama naquele dia em vão, assim, sabe? Eu sou uma pessoa que precisa estar motivado, engajado em algo para ser construído. E essa movimentação, o plano empresarial, a gente tem como missão, né? A nossa missão declarada é a transformação da mentalidade do empreendedor, para que ele tenha a condição de organizar a empresa dele, construir a empresa dele e conquistar as liberdades que ele quer conquistar. Hoje, ouvindo a tua história, né, o que dá para ver? Que foram 30 anos de construção, né, à frente de um segundo momento da empresa da família. Você, pelo que eu entendi, tem novos propósitos de vida, né? Então você está organizando a sua empresa para que te dê liberdade Exato. para que esses propósitos sejam executados. Então eu vejo, sabe, Silvio, que o empresário não precisa se acostumar a ser escravo do negócio, entende? A ficar lá como um funcionário de luxo que ganha mais que todo mundo, mas que também coloca o couro no negócio. Acho que tem fases, né? Você passou 30 anos, talvez, nessa fase de construção, mas com uma visão de que não precisa ser assim para o resto da vida, né? Infelizmente, essa visão ela custa a mudar. Uhum, Então eu digo, não é da noite pro dia. As coisas elas vão e ainda eu tenho que evoluir muito uhum, para chegar ao propósito. Mas só que tem o início, tem o meio e tem o fim. O importante do empresário, principalmente, e se me permitir, eu quero reforçar ainda esse convite. Campos Novos tem muito a ganhar com a participação em um planejamento, num curso, numa imersão, porque o empresário ele sai com uma outra visão do seu negócio propriamente dito. Inclusive, eu quero estar presente nesse curso para aprender ainda mais, porque o conhecimento não ocupa espaço e bem pelo contrário, só nos fortalece para ganharmos mais qualidade. E nesse segmento, essa mudança é fundamental, que ela ocorra gradativamente, mas que a pessoa sinta realmente a vontade de querer mudar. Porque pior de tudo é você querer chegar da noite pro dia, sair daqui e tal. Não, não é assim que funciona. Faz gradativo e isso acaba se tornando prazeroso. Todo mundo diz que as melhores etapas da vida não é quando, lógico que quando você é pai, muda 360 graus a sua vida. Mas diz que quando você se torna avô, é muito mais prazeroso, porque você só pega as benesses dos uhum, netos. Ou seja, a empresa ela tem essa maturidade. uhum. E você tem que ser o maduro o suficiente para tomar essas decisões. Sem sombra de dúvida, é uma grande oportunidade que nós estaremos em Campos Novos. Legal, Silvio, legal. Silvio, eu quero assim agradecer pela tua participação, por contar um pouco da tua história para gente e para a gente poder deixar uma mensagem final assim, mesmo de, digamos assim, de confiança, né, de acreditar nos propósitos, de acreditar no objetivo de vida, assim, de realmente trabalhar por algo maior. Como eu falei para você, a nossa missão é a transformação da mentalidade, mas isso não depende da gente, né? Depende do empreendedor mesmo, do empresário querer essa mudança para a sua vida, né? E eu percebi diversas vezes na sua fala que você é uma pessoa que se policia para estar em constante evolução, para estar em constante desenvolvimento, se percebendo nos momentos, pô, peraí, eu preciso mudar para que as coisas ao meu redor mudem. A gente batizou isso de uma forma assim, brincando, né? Que a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Né? Então a gente está Boa. buscando o quê? Que o empresário se coloque, não no sentido de culpa pesada, mas espera, depende de mim. Se eu mudar, as coisas ao meu redor vão mudar também. Então, dentro disso, que mensagem que você pode deixar aqui para gente, no sentido assim de aproveitar um pouco da tua história, da tua vivência, da tua mentalidade, para que a gente leve essa condição para mais pessoas? Cara, primeiro de tudo, agradecer, né? Agradecer a você, a toda a equipe, tiveram o maior carinho desde o primeiro contato, a Camille, que nos acionou, você, a Raquel. É, isso é fundamental para que a gente sinta-se confortável no ninho, né? Uhum. Quando você apresenta a possibilidade. E agradecer essa oportunidade de vir aqui contar um pouquinho da nossa história, que não é nada demais, mas sempre é gostoso relembrar os fatos, os passos e dizer que olhar para trás e dizer valeu a pena. E se a gente pode dizer que um recado sem sombra de dúvida, o otimismo.
Isso nos move, é saber que eu posso, saber que eu consigo, mas para que isso aconteça, eu preciso fazer. E esse fazer, você fazer de qualquer jeito e fazer planejado, muitas vezes o fazer acontece da mesma forma. Então, quando você faz planejado, é que ele sai bem melhor. E nesse sentido, se você tem vontade e queira crescer, realmente se organize. Depende somente de você. Porque tudo nessa vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, desde que eu queira. Legal, que frase bonita, Silvio. Legal, muito bom. Deixa eu te fazer um pedido. Deixa as tuas redes aqui para as pessoas que quiserem te acompanhar, seguir o teu trabalho, esses novos fases da tua vida pessoal e profissional. Também da tua empresa também, pode deixar as redes, por gentileza. Obrigado, aqueles que queiram nos acompanhar aí, SA Zancanaro, Silvio Alexandre Zancanaro, né? E Orcaté Escritório. Então, também fazer um convite para toda a nossa região. Em agosto agora a gente vai estar assumindo uma cadeira como deputado estadual e queremos sim estar mais presente de toda a nossa região, trazendo também a importância do meio empresarial, que aqui é muito sólido no nosso meio oeste, porém, em virtude do baixo número de eleitores, muitas vezes tem pouca visibilidade. E nós temos que reverter essa situação, porque aqui é o celeiro de grandes oportunidades. Legal. Então, o Silvio vai estar aí representando a nossa região durante um período importante de tempo. Então, fazer um convite aí para que a gente siga as redes dele, acompanhe o trabalho, tudo que ele já fez e pode fazer ainda pela nossa região, pela região de Campos Novos, né? Pela região meio-oeste. E você que está aí, então, agora nesse momento de crescimento, reforço aqui meu convite, 24 e 25 de maio, a gente está em Campos Novos, no Hotel Beber, é uma sexta e um sábado imersivo, você olhar para dentro do seu negócio com uma visão de futuro, podendo fazer uma análise mais adequada de o que te separa o presente do futuro, né? E o que precisa ser feito para que esse futuro um dia seja presente na sua empresa também. E você que quer continuar acompanhando a gente, siga nossas redes sociais, meu Instagram, Tomás Morgante, Plano Empresarial no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, em todas as redes sociais a gente está presente e você pode acompanhar esse processo que a gente vem fazendo aí de transformação nossa, né? A gente compartilha muito do nosso dia a dia também, porque a gente também vê no propósito de se transformar por um propósito de conseguir feitos melhores na nossa vida. Esse é o objetivo principal. Então, agradeço você pela tua presença, por ter dedicado o seu tempo com a gente. Silvio, muito grato pela sua presença e disponibilidade. Espero que a gente possa gravar novos episódios com novos capítulos dessa história e espero a tua equipe, você, teus clientes lá na Imersão Plano A em Campos Novos. Um forte abraço. Obrigado igualmente. Valeu, galera. Até a próxima.